Comecei a sentir medo. Tudo lá fora parecia tão escuro e desconfortável. Foi quando o som de rodas ao longe chegou aos meus ouvidos e me pareceu que era por aquilo que eu deveria esperar. As rodas se aproximaram muito lentamente, até que enfim percebi um veículo vindo pela rua. Ele chegou cada vez mais perto e quando passou embaixo da minha janela, vi que era uma carroça fúnebre. Enquanto eu tremia de medo, o cocheiro virou-se para mim. E quando despertei, estava parada ao lado da janela aberta, tremendo de frio. Mas a carroça com plumas negras e seu cocheiro tinham ido embora. Tive esse sonho outra vez em março passado e acordei de novo ao lado da janela aberta. Ontem à noite, o sonho voltou. Você lembra como chovia? Quando acordei parado ao lado da janela aberta, minha camisola estava ensopada. Mas onde eu entro nesse sonho? Você estava no caixão, mas não estava morto. No caixão? É. Como você sabia? Você me viu? Não, eu só sabia que você estava lá. Você andou comendo coelho galês ou salada de lagosta? Comecei rindo, mas ela me interrompeu com um grito assustado. Ei, o que foi? Perguntei, enquanto ela se encolhia junto ao vão da janela. O homem lá embaixo, no pátio da igreja, ele conduzia a carroça fúnebre. Bobagem. Comentei, mas os olhos de Tessie estavam arregalados de horror. Fui até a janela e olhei para fora. O homem tinha desaparecido. Venha, Tessie, insistir. Não seja boba. Você posou por tempo demais e está nervosa. Você acha que eu esqueceria aquele rosto? Murmurou ela. Vi a carroça passar 3 vezes embaixo da minha janela e toda vez o cocheiro se virava e olhava para mim. Ah, seu rosto era tão branco e flácido. Ele parecia morto. Parecia que estava morto fazia muito tempo. Fiz Tessie se sentar e tomar um cálice de marsala. Então sentei-me ao seu lado e tentei lhe dar alguns conselhos. Ouça-me, Tessie. Passe 1 ou 2 semanas no campo e vai parar de sonhar com carroças fúnebres. Você posa o dia inteiro e quando a noite chega, seus nervos estão em frangalhos. Não dá para continuar desse jeito. Além disso, em vez de ir para a cama, quando o seu dia de trabalho termina, você corre para piqueniques na Caesars Park, ou vai ao Eldorado ou a Coney Island. E quando chega aqui na manhã seguinte, está arrasada. Não havia nenhuma carroça fúnebre de verdade, só um pesadelo causado por indigestão. Ela sorriu de leve. E o homem no pátio da igreja? Ah, não passa de uma criatura comum e ruim da saúde. Sr. Scott, juro que tão certo como meu nome é Tessie Hildon, o rosto do homem lá embaixo, no pátio da igreja, é o rosto do homem que conduzia a carroça fúnebre. E qual o problema? É um trabalho honesto. Então você acha que eu vi mesmo a carroça? Ah, respondi, tentando ser diplomático. Se tiver mesmo visto, é possível que o homem ali embaixo a conduzisse. Não há nada demais nisso. Tessie levantou-se, desenrolou seu lencinho perfumado e após pegar um pedaço de goma de mascar, de um nó na borda, o pôs na boca. Depois, calçando as luvas, ela me ofereceu a mão com um sincero boa noite, Sr. Scott, e foi embora. Na manhã seguinte, Thomas, o carregador, trouxe-me o Herald e algumas notícias. A igreja ao lado tinha sido vendida. Agradeci aos céus. Eu não sentia repugnância pela congregação ao lado, afinal era católico, mas meus nervos estavam em frangalhos por causa de um pregador ruidoso que fazia cada uma de suas palavras ecoar pela nave da igreja como se fossem meus próprios aposentos, e reforçava seus R's com uma persistência nasal que revoltava todos os meus instintos. Havia também um demônio em forma humana, um organista que tocava um daqueles hinos antigos e grandiosos com uma interpretação própria. E eu ansiava pelo sangue dessa criatura que tocava os cânticos de glória a Deus com um arranjo de acordes menores digno de um quarteto de principiantes.
Creio que o pastor era um bom homem, mas quando ele dizia com voz alta e profunda: "E o Senhor disse a Moisés: o Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome, e minha ira se acenderá e vos matarei a espada." Eu me perguntava, quantos séculos de purgatório seriam necessários para pagar um pecado desses?